Olá, amados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero compartilhar com vocês algo que tem queimado muito o meu coração essas últimas 2 semanas. O Senhor tem falado muito comigo sobre fé, a respeito da fé. E eu queria começar fazendo esse devocional, perguntando para você se você já orou hoje. Se você disser que sim, que você já orou, eu quero te fazer uma segunda pergunta. Você verdadeiramente crê que aquilo que você orou vai te acontecer? Você crê quando você orou, você disse se for da vontade de Deus, ou você já orou acreditando que que já aconteceu, que você já recebeu isso que você tem orado, tem colocado diante do Senhor. E o Senhor tem falado muito comigo, me deu várias passagens, mas eu não vou falar de tudo aqui, para que não fique um texto, muito extenso. Eu quero começar falando de Hebreus 11:1, que diz assim, porque se a gente for perguntar para a pessoa o que é fé, é essa resposta que nós costumamos dar, que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se alguém nos perguntar o que é fé, pastora Rosângela, provavelmente essa é a minha pergunta, a minha resposta e também a resposta de todos nós, fé, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera e prova das coisas que a gente não vê. A gente não vê, mas a gente espera, a gente crê, E conversando com o Senhor esses dias, eu fiz uma pergunta para Deus. E a minha pergunta foi o seguinte, eu falei, Senhor, se Jó era um homem íntegro, reto, um homem a qual o Senhor olhava e via graça na vida dele, era um homem que Satanás, vamos dizer assim, não tinha do que acusá-lo diante do Senhor, por que então o Senhor permitiu que Jó fosse tão provado, Por que Jó passou por tanta dor? Se ele era um homem que trazia diante do Senhor orações, oferecia sacrifícios, era um homem que intercedia pelos filhos, oferecia holocausto pela vida dos filhos, pedindo perdão pelos pecados dos filhos. Era um homem que tinha um coração bom, um coração humilde, um coração verdadeiro. Por que Jó foi tão provado? E ele demorou para me responder um bocadinho. E aí um dia, na madrugada, eu nem achava que ele fosse me responder naquela madrugada, e ele me respondeu. E a resposta do Senhor, ela está no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, que diz assim, porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Eu não entendi. Eu falei, tá, Senhor, o que isso tem a ver com a pergunta que eu fiz para o Senhor? Se Jó era um homem de fé, se Jó era um homem íntegro, reto, por que da prova? E a resposta dele foi nesse capítulo 3, versículo 25. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. O que o Senhor me respondeu? Filha, Jó era tudo isso que você disse e muito mais, mas muito mais. Porém, Jó, ele tinha um medo. Ele temia algo. E ele declara que tudo o que ele temia sobreveio a ele. E tudo que ele receava lhe aconteceu. Então não adianta você orar, não adianta você oferecer sacrifícios, no nosso caso hoje é jejuar,
nos separar, nos consagrar, subir monte, louvar, pregar, dizer que temos fé, temos boas ações, mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor que nós somos pessoas boas, termos boas atitudes e declararmos que somos pessoas de fé, né? Se temos medo. E aí, quando o Senhor falou isso para mim, eu falei, uau, mas o que é isso que o Senhor está me revelando? Que já tinha medo? E o Senhor falou assim, o medo é uma ferramenta que alimenta Satanás e uma ferramenta que destrói a fé. Não adianta você orar e ter medo. Não adianta você orar e estar com receio. E ali o Senhor começou a me ministrar naquela madrugada, claro. E ele foi me ministrando já, tá me ministrando acho que já umas 2, 3 semanas que ele vem falando de coisas comigo e algumas coisas eu vou anotando, outras eu tô muito ocupada, eu não consigo anotar. E algumas coisinhas eu consegui dar uma escrevidinha que eu corro e escrevo, mas quase nada, bem pouco mesmo. E o Senhor falou para mim, filha, a fé é um princípio de ação e poder. Então assim, se tiver o medo, não tem ação, não tem poder, não tem nem princípio em tudo isso. Na verdade, Jó, ele já estava nas mãos de Satanás. Satanás sabia do medo de Jó. Satanás, ele conhecia esse medo de Jó. Jó tinha medo de morrer, Jó tinha medo de perder os filhos, Jó tinha medo de ficar pobre. E quando ele diz que Deus me deu, Deus tirou, não fui eu que tirei. Foi Satanás que tirou. Eu não tirei nada dele. Foi Satanás que tirou. Só que eu restituí. Porque eu honrei ele pelas outras coisas que foram acontecendo ao decorrer da prova que ele foi submetido. Pelas coisas que ele foi passando no decorrer das situações dele, né? Eu restituí ele. Mas, na verdade, ele próprio já tinha se lançado nas mãos do inimigo. Então você dizer que tem fé, você dizer que ora, mas está com medo do amanhã, porque o Senhor fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Deixe cada mal no seu dia, viva o hoje. Porque está preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o valor que você vai pagar a conta amanhã, se é amanhã. Fica no presente, fica no agora, fica no hoje. Viva o mal, a tribulação, a preocupação, a tensão desse dia hoje. Não fica pensando no amanhã, no depois da manhã, nas coisas que estão por acontecer, né, nesses outros dias. E uma outra palavra que o Senhor me deu está no livro de João, capítulo 16, do versículo 23 ao 24, que diz assim: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aqui Jesus está falando da missão do Consolador, que ele vai estar enviando o Consolador, e ele deixa essa palavra para os seus discípulos. Que tudo aquilo que os discípulos pedirem em nome dele, nós vamos receber. Ele não está dizendo, tudo aquilo que vocês pedirem, se for a vontade do meu Pai, vocês vão receber. Não, ele está dizendo que tudo aquilo que nós pedimos em nome dele ao Pai, nós vamos receber. Até bem porque, para que a gente tenha uma alegria completa e para que o nome do Senhor seja glorificada. E o que o Senhor ministrou ao meu coração é que Deus, ele não responde a orações só porque ele sabe o que nós queremos. Porque a palavra do Senhor fala, né, que Deus, ele sabe de todas as coisas muito antes de nós falarmos. Que a gente não precisa, tem pessoas que falam, eu não vou pedir porque Deus já sabe do que eu preciso, né? Deus já sabe das minhas necessidades. E o Senhor falou para mim, filha, eu não respondo orações porque eu sei do que vocês precisam, né? Eu respondo
as orações de acordo com a minha palavra. E a minha palavra diz que para eu responder às orações, a pessoa tem que ter fé. Você precisa ter fé. A fé é o único elemento que faz com que as nossas orações funcionem. E o que nós precisamos entender, amados, é que Deus, Ele não muda porque nós estamos orando, ou Ele não muda quando nós oramos. Precisamos entender isso também, porque às vezes a gente acha que o orar vai mudar Deus, né? Ou vai fazer Deus mudar de ideia, de resposta. Mas isso não vai mudar a Deus, né? A oração com fé, ela tem o poder de mudar coisas, de mudar decretos, mas não muda Deus. Um exemplo disso que o Senhor me deu é do rei Ezequias. Quando o profeta vai até ele, dá uma sentença de morte para que ele conserte a casa dele, porque ele vai morrer. E aí então ele se vira pro rosto, com o rosto para a parede, ora ao Senhor, clama ao Senhor, e o Senhor, ele reverte aquela sentença. Ele muda aquela sentença. Então a oração, ela tem poder de mudar decretos, de mudar sentenças, de mudar situações. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Não que mudou o sentimento de Deus, não que mudou quem Deus é, não que mudou a pessoa no caráter de Deus. Não, porque Deus tem um caráter imutável. Mas a oração feita com fé, ela tem o poder de mudar decretos. Tudo aquilo que está contra nós, através de uma oração com fé, pode ser revertida em nosso favor. E às vezes a gente acha que o muito falar ou muito orar muda Deus. Não muda. Deus às vezes age mais no silêncio do que na repetição. Porque tem pessoas que acham que, nossa, essa noite eu fiquei a noite varada, orando, intercedendo, clamando, né? Mas aquilo para Deus foi palavras repetitivas, foi aquilo que Jesus disse. Não seja como os escribas, como os hipócritas que repetem vãs repetições. Vem para Deus falando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, enchendo o ouvido de Deus com as mesmas coisas, né? E às vezes a gente acha que orar muito, falar muito, vai cansar Deus, como aquela parábola do juiz iníquo, que aquela mulher, aquela viúva, ela vai procurar aquele juiz uma vez, duas, três, apresentando a causa dela, apresentando a situação dela, e ali ele fala que ele é um homem que ele não teme a Deus, que ele não teme os homens, mas que ele ia atender a causa daquela mulher. Por quê? Porque se ele não atendesse ela naquela hora, ela iria voltar outro dia, importunando ele novamente com aquele mesmo assunto, com aquela mesma demanda, com aquela mesma questão, e ele estava de saco cheio de ouvir aquilo. E às vezes nós interpretamos essa passagem de uma forma muito errada. Jesus deixou essa passagem, quando a gente fala, do juiz iníquo, Deus é semelhante ao juiz iníquo, de forma nenhuma. Primeiro, porque Deus não é iníquo. Segundo, Deus não para nos ouvir, para nos responder, porque ele está de saco cheio. Porque ele não responde a nossa oração. O que Jesus está nos ensinando nessa passagem é que aquela mulher era viúva, pobre, desfavorecida, indigna de pedir qualquer coisa, mas pela fé ela ousou apresentar a demanda dela diante daquele juiz. Jesus está falando diretamente da fé da mulher e não do juiz iníquo, como muitos pregadores falam por aí, que é semelhante a Deus. Que a gente tem que estar ali, na mesma tecla, repetindo, até Deus responder. Não, Deus não é iníquo. Deus não responde porque ele está de saco cheio.
Deus responde uma oração ousada e uma oração que rompe limites, uma oração feita com fé. Aí Deus responde. Diferentemente desse homem, desse juiz iníquo, ele queria se livrar dela, porque ela estava incomodando ele. E Deus, ele não faz isso, ele não faz dessa forma de maneira nenhuma, né? Ele quer, na verdade, que nós mudemos a nossa postura de oração. Essa oração de bater na mesma tecla, essa oração repetitiva para uma oração de fé, para uma oração de descanso. Mesma coisa o Senhor me deu ali, Elias e os profetas de Baal. Que os profetas de Baal estavam ali clamando pelo Deus dele, para o Deus que enviasse fogo. E eles clamaram um dia, clamaram dois, e batucada, e barulho, e se batiam, e se cortavam, e se judiavam deles mesmos. E Elias começou até a zombar deles, viu? Clama mais alto, quem sabe o seu Deus não foi viajar, por isso ele não tá te ouvindo, clama mais alto. E eles berravam clamando o Deus dele. E enquanto que Elias, ele fez uma única oração, mas uma oração poderosamente inundada de fé. Ele não ficou repetindo. Ele não ficou, ó Senhor, manda fogo, ó Senhor, manda fogo, ó Senhor, manda fogo, ó Senhor, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo, Senhor, manda fogo. Não, Elias não fez isso. Elias fez uma única oração, mas uma oração de fé, uma oração que agradou a Deus. Então nós precisamos entender, foi isso que Deus me disse, não use de muito falar, não. Você não precisa falar muito. E uma outra coisa que o Senhor me ensinou também é aquela oração que nós oramos por algo, entregamos uma situação nas mãos do Senhor e levantamos o nosso joelho e já tomamos na mão do Senhor novamente. Vou dar um exemplo. Eu estou orando pela vida do meu esposo. Senhor, meu marido precisa se converter. Senhor, eu não aguento mais o meu marido. Senhor, transforma esse homem. Senhor, liberta esse homem. Senhor, faz uma obra na vida dele. Senhor, eu entrego ele nas tuas mãos. Ele é teu. Aí, de repente, você sai do seu momento de oração, do seu período. O seu marido se levanta, te afronta, te humilha, te machuca. Aí você vira e fala assim, não tem jeito, esse homem é um caso perdido. Quanto mais eu oro, pior ele fica. Parece que cada vez mais ele está pior. Parece que Deus não está ouvindo a minha oração. O que você acabou de dizer para Deus? Eu não confio no Senhor. Eu não confio em você. Você não tem poder para nada. Você não tem poder para mudar o meu marido. Você não tem poder para transformar o meu marido. Então, às vezes, nós estamos deixando os nossos maridos, ou seja lá quem for por quem você está orando, em cárcere privado de Satanás, aprisionado nas mãos de Satanás. E nós também estamos aprisionados na mão de Satanás. Satanás, ele não se preocupa com o tanto que nós oramos, desde que a nossa oração não tenha eficácia. Desde que a nossa oração não tenha fé. Você pode orar o dia inteiro, não tem problema. Ele não está preocupado com isso. Desde que ele consiga, de alguma forma, interromper a sua oração, lançando em você sentimentos, pensamentos, setas e dados, e você toma posse daquilo e trazer aquilo para dentro de você e para sua oração. Naquele momento, nós estamos anulando todo o poder, toda a ação de Deus. Porque Deus é fraco? Não. Porque Deus vai fazer de acordo com aquilo que é a palavra dele. Porque até bem porque, uma outra coisa que o Senhor falou para mim é, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Então, quem liga primeiro? A terra. Então, tudo que eu ligo aqui na terra,
ele vai ligar no céu. Se eu acabei de orar pedindo algo por ele e logo em seguida, imediatamente, eu digo que não tem jeito aquilo, que é um caso perdido, que não há o que fazer, que eu tô cansada, que eu tô de saco cheio, eu também estou ligando essas coisas negativas na terra. E qual seria, vamos dizer no caso do esposo, a oração correta? Senhor, eu creio que tu tens o poder de transformar o meu esposo, e pela fé eu declaro, ele é um homem transformado, ele é um sacerdote real, ele é uma nação santa, ele é eleito, ele é escolhido, ele é lavado, ele é remido, porque a tua palavra me diz que ele é. Amém. O que o Senhor me disse? Filha, não ore pelo seu problema. Não ore pelo problema. Quando você ora pelo problema, mostrando para Deus o seu problema, isso é murmuração. Isso não é oração. Agora, quando você ora pelo seu desejo, que é de ter, eu estou dando o exemplo do esposo, de ter o seu esposo transformado, cheio, curado, liberto, servindo, um homem de Deus, um pai de família, um esposo, como Jesus diz, que tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. O que nós estamos fazendo? Declarando a palavra. E quando nós declaramos a palavra de Deus, nós estamos devolvendo a palavra para Deus. Porque o Senhor também disse na palavra dele, que a palavra dele não volta para ele vazia, sem cumprir o que lhe apraz, sem cumprir aquilo que é o desejo e a vontade de Deus. Então, se eu oro aquilo que é o meu desejo, eu estou declarando a palavra de Deus, estou dando a responsabilidade para Deus automaticamente. Eu não estou jogando nada na cara de Deus. Eu não estou cobrando Deus de nada. Mas para que tudo isso aconteça, quando nós oramos, nós precisamos ter paciência. Porque às vezes, amados, nós queremos orar agora, orar hoje e querer que as coisas acontecem hoje. Podem acontecer? Sim, podem. Mas às vezes tem um processo e Deus quer nos testar nesse processo. Deus quer ver a nossa fé no meio desse processo. É como, por exemplo, eu planto hoje uma semente de laranja e aí amanhã, é claro que não vai dar laranja amanhã, mas eu cismei que eu não irriguei bem a terra, que ficou faltando alguma coisa ali naquele arado, que eu não afofei bem o solo, alguma coisa não deu muito certo. Aí eu vou lá, desplanto e replanto. Quando é que vai dar laranja se eu ficar plantando, desplantando e replantando? Nunca. Eu preciso ter paciência para esperar pela laranja. A mesma coisa é quando nós oramos, né? Quando nós oramos, nós precisamos ter paciência para esperar Deus trabalhar na nossa oração. Nós precisamos esperar Deus fazer o que Ele precisa fazer para que a nossa oração seja respondida. E esse processo que nós temos que ter paciência de espera é onde a gente estraga tudo, porque aí é onde a gente vê que de fato não temos fé. Oramos, jejuamos. Falamos que temos fé? Ah, temos fé, eu sou cheia de fé. Mas na verdade, não tem fé. Porque se você está orando tanto por uma situação que não tem resposta, minha irmã, meu irmão, repense a sua oração, refaça a sua oração, porque tem alguma coisa muito errada no meio dessa história sua com Deus. Porque Deus faz, porque Deus responde, porque Deus muda decreto, Deus muda situações. Mas se você está há tantos anos pedindo a mesma coisa e nada está acontecendo, chega junto do Senhor e fala, peraí, alguma coisa está errada. Agora eu quero que o Senhor me diga aonde é que está errado. E eu vou falar para você, esteja preparada, tá? Para ouvir, porque Ele vai te responder. Porque Deus, Ele é um Deus de resposta. Então, amados, pare de orar o problema. Jesus disse que nosso Pai, Ele sabe tudo que nós pedimos, mesmo antes de nós pedir. Então, orar não é contar a Deus o problema e ficar jogando na cara de Deus o seu problema. Como eu já falei,
Isso é murmuração. Orar é declarar o desejo do teu coração. Ore aquilo que você quer que aconteça, não aquilo que está acontecendo. Em nome de Jesus. Eu fui muito ministrada, tenho muito mais coisas para falar, anotei mais coisas, mas vai ficar muito extenso o meu áudio e ficar chato. Então, que vocês possam aí, em nome de Jesus, receber no espírito de vocês esta palavra e verdadeiramente reavaliar a sua postura de oração e verdadeiramente pedir para que o Espírito Santo mostre a sua fé, como está a sua fé, se você tem orado o problema ou se você tem orado o desejo do teu coração. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar poderosamente.